Ryu Dragões Voadores, diretamente de Fortaleza, Ceará. Estamos aqui no Parque do Cocó para mais um tutorial, agora do Mortal Parafuso. Vou explicar um pouco sobre o Mortal Parafuso aqui, exatamente mais ou menos do AU Agulha ou da Rondada, como é mais conhecido, né? No meio do Brasil inteiro, né? Pelo menos aqui em Fortaleza é AU Agulha. Eu vou entender que vocês já têm uma certa noção de saltos, que vocês não estão fazendo do zero, porque eu vou pedir a vocês também que estejam em uma sequência, aprender o flip, aprender o mortal para trás, então para poder depois ir para o parafuso. E reparem se o mortal para trás de vocês está bem para encaixar o mortal parafuso. Eu vou dar um bizu aqui, por exemplo, veja se o mortal para trás de vocês está mais ou menos assim. Beleza, Rio, meu mortal para trás tá bem legalzinho, tá bem grupadinho, tá essa altura mais ou menos aí. Beleza, você quer encaixar o mortal parafuso. Não dá para encaixar o mortal parafuso em um mortal grupado. Até dá, mas isso aí já é um outro salto bem diferente, que é um mortal parafuso grupado. Então já é um outro passo bem diferente, não vem o caso agora. Então o primeiro passo é você treinar o mortal para trás sem grupar. Se você já sabe, ótimo, mas se não for, você vai aprender primeiro ou praticar o mortal para trás sem grupar se você não sabe ainda. Por exemplo, a partir daí já é bem simples, já é uma base muito boa. O que é que acontece? A base inicial que você vai jogar esse mortal para tentar o parafuso é exatamente essa, desse mortal sem grupar. Você vai jogar o AU da mesma forma e você vai sair nesse salto como se fosse fazer o mortal para trás sem grupar. Jogar o seu corpo para cima. Quando você sentir ou perceber que o seu corpo está virando de cabeça para baixo, não é antes. Quando você jogar o seu salto e você perceber que seu corpo está virando, você vai rotacionar os seus ombros e cotovelos e cabeça. É importante porque esperar esse tempo do seu mortal virar um pouco mais. Por quê? Porque é necessário que quando você já esteja fazendo esse movimento, o seu corpo já esteja em rotação, ou seja, as pernas já estejam te virando de cabeça para baixo, porque senão não vai funcionar. Você vai girar em pé e não vai fazer o salto de maneira correta. Então, mais uma vez, joga como se fosse um mortal. Quando percebeu que o corpo virou, joga os cotovelos e cabeça. Como, Rio? Para onde? Normalmente esse para a lateral e esse por cima do seu ombro, e a cabeça acompanha. Não tente olhar para baixo, porque seu corpo vai despencar do ar se você olhar para baixo. Puxe e olhe para o ombro, porque isso vai fazer com que o seu corpo no ar rotacione. Então o seu corpo vai girar exatamente como um parafuso, aquele objeto que a gente costuma usar, né? Você vê que ele faz um efeito. Então é exatamente isso que o seu corpo vai fazer. Ele vai fazer esse efeito aqui, ó. E naturalmente, sempre você vai cair em pé. Vai cair em pé de primeira? Normalmente não cai em pé de primeira. Você cai de joelho e você cai de baixo, você cai baixo. Se você tiver um bom mortal, a chance de você fazer ele acertando o mais rápido possível, caindo bem já de primeira, é muito alta, porque o mortal parafuso, ele às vezes é mais fácil do que qualquer outro tipo de salto. Então, tentem fazer da maneira mais correta possível. Rio, mas meu mortal é baixo, então você vai ter que compensar no seu giro. Como é que você compensa no seu giro? Você vai colocar, como é que você compensa no seu giro? Cotovelo, soco e olhada com mais força. Se for possível e você tiver controle para isso, rotacionar a cintura. Jogou o seu mortal aqui, ó. Seu corpo está de cabeça para baixo, puxe tudo junto, sem medo. E
rotacione junto com a cintura. Se você não tiver controle para isso ainda, na medida que você for tentando, você vai conseguir. Eu vou tentar fazer um mortal parafuso aqui para vocês de uma maneira caindo de 2 pés, mais básica, para vocês compreenderem mais ou menos. E vou fazer um mais aperfeiçoado, que é onde vocês devem chegar. Aí você me diz assim: Ryu, eu tenho medo, eu até faço o mortal para trás, mas eu tenho medo de girar o parafuso. É o seguinte, pessoal, dica para medo: todo mundo tem medo, e se eu soubesse como é que não tem medo, eu seria rei. Só que existem algumas manhas que você faz. O que é que eu digo para você? Quando for tentar um salto, vá para fazer e não desista no ar. Mais uma vez eu falo, quando você desiste de um salto no ar, é pior, é inconsciente, é por causa do medo que você desiste no ar. Mas coloque, vá para fazer e determine que você não vai desistir, ainda que no ar você se ache estranho, porque normalmente no ar a gente começa a se sentir desconfortável e se abre, porque não entende o que está acontecendo, o inconsciente não vai entender o que está se passando. Mas às vezes é necessário persistir. E até mesmo você cai em pé e você nem esperava cair em pé. Então é isso que acontece. Então não desista no ar e vá para fazer. Não fique naquele vai, vou, não vou, porque a chance de você se abrir no ar e ser pior é grande. Porque quando você desiste do ar, no ar, o seu corpo despenca. Então você corta seu giro, corta seu impulso. Então por mais que você execute bem o salto, se você desistir, você vai despencar no ar e pode acontecer algo pior. Existe também, por exemplo, eu faço o americano, ou conhecido como meio giro, que é este salto aqui. Aí você fala, ajuda a saber esse salto, Ryu? Pra mim, não tem nada a ver. Porque pra mim o americano ou o meio giro, ele é totalmente diferente do mortal parafuso. Se você faz um americano ou um meio giro dessa forma, então ele é como se fosse uma variação do que se costuma ser realmente o meio giro, que ele é de frente e não por trás, como o mortal parafuso. Então não tenha o americano como base para o mortal parafuso. Ou é o mortal para trás, ou é o mortal parafuso completo, um giro. Não tenha como base o americano ou o meio giro, porque você pode estragar seu salto. Por favor, peguem essa dica e façam da maneira original, correta, até para evitar problemas futuros. Para a evolução, você depois quer tentar um outro salto, uma variação, e você vai se atrapalhar totalmente por conta dessa... Então, acontece de você achar que por ser um meio giro, você fala, pô, mas não é só eu jogar o meio giro e no finalzinho colocar só mais esse meio giro. Não faça isso, porque, como eu estou explicando para vocês, acontece de você numa emenda, numa sequência que você estiver fazendo, você se atrapalhar e no ar você ficar indeciso no que você vai fazer por não ter seus saltos definidos. Acontece isso muito. Apesar das semelhanças entre os saltos, procure ter uma definição concreta dos seus saltos. Se você tem mais algum tutorial que você queira saber sobre que o Ryu faça, que o Sony faça, o Gaspar faça, por exemplo, comenta aí e a gente vai estar sempre atenciosamente fazendo na medida do possível cada vídeo, cada tutorial com muito carinho. Agradeço ao Vitor Mexicano pelas filmagens. Tamo junto, meu irmão.